Olá e seja bem-vindo novamente ao Projeto Sólido Glória, um projeto de teologia reformada que tem por fundamento o entendimento que a teologia é a doutrina de viver para Deus. Ao longo desse vídeo vamos explorar e compreender algumas das características fundamentais na vida cristã, como comunhão, liderança e masculinidade, e outros atributos que permeiam a vida cristã. Em resumo, ao explorarmos esses atributos fundamentais, não buscamos somente entendê-las teoricamente, mas aplicá-las e vivê-las na vida comum no ordinário. Que essa jornada nos motive a compreender os valores bíblicos reformados e refletindo assim a glória de Deus em todas as áreas de nossa vida. Sólido Glória. Todas as manhãs, na nossa devocional coletiva, nós estudamos a Palavra de Deus através da exposição do Catecismo Maior de Westminster. Esse documento nos ensina de maneira sistemática as principais doutrinas bíblicas e históricas da fé reformada, nos trazendo um entendimento fiel a respeito das Escrituras Sagradas. Com o tempo em que vivemos, no qual a fé cristã tem perdido sua identidade doutrinária, por causa de um pluralismo teológico, torna-se indispensável o estudo sistemático da Escritura, para que não mais sejamos agitados de um lado a outro, como meninos levados por vento de doutrina. É comum muitas pessoas estranharem quando falamos de confessionalidade. No entanto, precisamos saber que a Igreja de Cristo sempre foi uma igreja confessional. Em Romanos 10:9, a própria Escritura nos convoca a confessarmos nossa fé, dizendo: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Portanto, ao utilizar os credos e confissões, delimitamos de maneira objetiva a correta interpretação das Escrituras. Esses documentos auxiliam a Igreja a reconhecer a verdadeira doutrina e a rejeitar os falsos ensinos. Como disse o reformador Philip Melanchthon, nenhuma fé é firme se não é mostrada em confissão. No dizer de Martyn Lloyd-Jones, o método hermenêutico reformado gramático-histórico é o método de interpretação honrado pelo tempo. Concernente a esse tema, o projeto Sólido Glória parte do pressuposto da inspiração, autoridade suprema, suficiência, clareza substancial e preservação das Escrituras. Por essa razão, somos educados naquela máxima hermenêutica reformada desenvolvida por Calvino, orare et labutare, uma vez que carecemos desesperadamente da iluminação do Espírito Santo, bem como o estudo diligente, porque aprove a Deus escrevê-la toda. Assim sendo, o projeto Sólido Glória está comprometido com o método de interpretação histórico-gramatical, pois abrange o caráter duplo das Escrituras, com o propósito de realizar uma correta interpretação bíblica, buscando um viver piedoso. Nós, homens, somos chamados a admoestar e aconselhar biblicamente, seguindo o imperativo dado pelo Senhor na carta de Hebreus. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nesse versículo, é irremediável a verdade de que a exortação mútua é dos principais meios dados por Deus para preservar os crentes do endurecimento causado pelo pecado. Tendo em vista esse princípio abordado, nós somos capacitados pelo projeto Sólido Glória a aconselhar no viés doutético. A palavra noutético, por sua vez, que advém do termo grego noutesia, tem o sentido de pôr em mente. Termo esse que se refere, em maior parte das vezes, a um treinamento verbal, caracterizado pela confrontação do pecado em amor, pelo incentivo à santidade e pelo ensino prático da palavra de Deus, visando o despojar-se do velho homem e o revestir-se do novo homem em Cristo. Refletindo o pensamento do conselheiro bíblico J. Adams, de que a palavra de Deus é a única cura para a alma do homem, estamos persuadidos de que as respostas para os problemas do homem estão todas na palavra de Deus. Vivemos numa cultura onde a masculinidade tem sido veementemente atacada por causa do enfraquecimento dos padrões absolutos. Diante disso, tornou-se indispensável o estabelecimento do que é um homem segundo as Escrituras. Através do projeto Sólido Glória, somos ensinados que a masculinidade bíblica consiste em sermos conformados à imagem de Jesus Cristo, homem, assumindo assim as rédeas de nossas responsabilidades, na família, na igreja e na sociedade. Na família como cabeças pactuais, na igreja como protetores da sã doutrina e na sociedade como exímios servos no ato de serviço ao próximo. Portanto, a resposta bíblica aos ataques seculares à masculinidade não poderia ser outro senão revestir-se de Cristo.
Na jornada da liderança, encontrar inspiração em um verdadeiro líder é crucial. Como cristãos, a pessoa de Jesus Cristo ergue-se como um pináculo da liderança cristã exemplar, pois seu legado vai além de meras palavras. Nosso Salvador não apenas instruiu, mas também demonstrou com humildade que o verdadeiro significado da liderança cristã é o serviço. Conforme Mateus 20:28 diz, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Cristo serviu dando a sua vida pelo resgate de muitos, e por isso, um verdadeiro líder cristão deve dar a si mesmo pelo serviço da liderança. Aqui no Projeto Sólido de Glória, nós aprendemos a sermos líderes segundo o modelo de Cristo. O projeto proporciona-nos a experiência de liderarmos algumas frentes, como a cozinha, os quartos e algumas áreas do campo. Através disso, nós aprendemos que o verdadeiro líder não lidera somente com palavras, mas principalmente com ações que refletem o amor, a graça e a verdade. Assim sendo, aqui no Projeto Sólido de Glória, nós aprendemos a sermos líderes como foi nosso Senhor. Como disse o reformador inglês Latimer, o Senhor não se envergonhou de trabalhar. Com isso, todo o trabalho foi abençoado pelo Senhor. Oriundo do verbo latino vocare, que significa chamado, Deus nos chama para servi-lo por meio de uma vocação na sociedade. Diante disso, um homem sem convicção da sua vocação assemelha-se a um barco à deriva. Por isso, aqui no Projeto Sólido de Glória, somos instruídos como homens para reconhecer e encontrar a nossa vocação, que é dada por Deus para a edificação das nossas futuras famílias, na igreja e na sociedade. Dessa forma, toda vocação passa a ter valor intrínseco, atribuída pelo próprio Deus, a fim de que nos voltemos a Ele em adoração e em serviço ao próximo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira grande afirmação da Bíblia, o qual nos revela que tudo o que existe, desde o menor grão de areia até a maior galáxia, são obras das mãos de Deus. Victor Hugo, escritor do romance O Corcunda de Notre Dame, certa feita disse: todo grande artista amou da arte a sua imagem. O reverendo Deus, o majestoso autor da criação, fez tudo de maneira perfeita, visto ser Ele perfeito. Ao homem, como coroa da sua criação, o fez à sua imagem e instituiu-lhe o domínio sobre todas as obras de suas mãos. Apesar da consequência da queda, confiando na promessa de redenção em Cristo Jesus, exercemos aqui, no campo Sólido de Glória, nosso mandato cultural, guardando e cultivando o que nos foi confiado, ao passo de que contemplamos a esplêndida obra da criação e que nos leva inevitavelmente a glorificar o nome do nosso Senhor. Em suma, temos labutado arduamente, baseados nesse firme fundamento teológico, que faz convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A importância de fazermos missões mundiais não consiste necessariamente no fato de que todos pecaram, mas sim na glória de Deus. O fundamento das missões cristãs estão baseadas no fato de que Deus é glorificado através da salvação de pecadores por meio do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho. Aqui no Projeto da Glória, nós aprendemos com o uso da teologia reformada as definições básicas e cruciais do Evangelho, que são a encarnação de Jesus Cristo, a sua vida e obediência perfeita, a sua morte substitutiva, a sua ressurreição gloriosa, a redenção e a propiciação pelo seu sangue, a fim de que possamos anunciar o Evangelho de forma total, direta e concisa, seja onde for e para quem for. Portanto, como disse o missionário David Livingstone, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Assim, importa-nos glorificá-lo dessa forma até que ele venha. Aqui no Projeto Sólido Glória, nós somos treinados nas melhores ferramentas e linguagem de programação da atualidade, a fim de que, com melhor excelência, possamos servir às determinadas demandas do mercado de trabalho. Com isso, o projeto busca capacitar-nos para sermos achados aptos a glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Entendendo que não há nenhum centímetro sequer que Cristo não clame meu, como disse Abraham Kuyper. Temos ciência de que todo cristão que não dá o testemunho devido está blasfemando o nome de Deus. Por isso, aqui no projeto, somos instruídos diariamente nesse fundamento, para que venhamos ser semelhantes a Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Diante disso, sabemos que nenhum pecador irá nascer de novo pelo nosso bom testemunho, e sim pela pregação do Evangelho e ação do Espírito Santo, que sela aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, recebemos um treinamento na área da evangelização, para que venhamos testemunhar com maior eficácia o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.